Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. Vamos continuar avançando nesse progresso de estudo diário, de encontros com Deus e momentos com Deus. Tem sido uma experiência maravilhosa. Temos aprendido tanto, tem feito tão bem a nossa vida, e é por isso que eu convido você, que ainda não é inscrito, para se inscrever no canal. Eu dou o meu testemunho, mas talvez eu seja suspeito a falar. Quem sabe outros possam dar aí nos comentários para também te incentivar a se inscrever no canal. Eu falo por mim e por minha experiência. O estudo diário da Palavra de Deus faz um bem danado. Tem sido maravilhoso. Então, se você quiser dar esse voto de confiança, se inscreve no canal e com certeza, todos os dias, eu irei te incentivar a ter o teu momento com Deus. Tá bom? Antes de nós conhecermos qual será o tema do estudo de hoje, eu quero convidar você a orar. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Pai? Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder buscar mais uma vez a Tua presença, a Tua face, o Teu reino. E dessa forma a gente possa de fato sentir o pedacinho do céu aqui na terra, para que dessa maneira nós possamos nos apaixonar e, quem sabe, sentir prazer em estar na Tua presença. Ah, Deus, derrama sobre nós o Teu Espírito, para que Ele nos ensine a Tua palavra, para que Ele revele os Teus planos, o Teu querer, a Tua vontade a cada um de nós. E dessa forma a gente possa, sim, viver em novidade de vida, e que seja vida em abundância, como a Tua palavra promete. Senhor, perdoa os nossos pecados, somos pecadores, habitamos, como disse Isaías, em meio a pessoas pecadoras. E isso é o suficiente para nos convencer de que nós precisamos mais e mais da pessoa do Teu Filho. Que a justiça dele nos cubra, nos purifique e, de certo modo, nos redima a mais uma vez a habitar a Tua presença. Nós te pedimos todas essas coisas porque cremos pela fé no sangue e no sacrifício do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, chegamos à quinta-feira, nosso penúltimo dia de estudo da segunda semana. Semana passa rápido, né? Eu não sei se você acha isso, mas eu, quando venho olhar, caramba, já é quinta-feira. Mas, embora o tempo esteja passando rápido, nós vamos aproveitando as maravilhas e as bênçãos que Papai do Céu vai confirmando dia após dia. E a bênção de hoje tem por tema a circuncisão. Vamos continuar no contexto ali do livro de Êxodo, dando prosseguimento aos passos que Moisés está dando para cumprir o chamado de Deus e libertar o seu povo. E a gente vai ver que dentre os passos, houve ali, quem sabe, um momento de clímax, de drama, de intensidade, em que envolve exatamente a questão da circuncisão. Vamos tomar conhecimento dessa etapa da história do líder Moisés? Eu quero convidar você a ler comigo aqui o contexto, que está ali no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 18 a 31. Vamos continuar o contexto que a gente começou ontem. Diz assim, ó. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: Vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos, montados num jumento, e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Depois diga a faraó que assim diz o Senhor: Israel é meu primogênito, ou meu primeiro filho. E eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir. Por isso, matarei o seu primeiro filho. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zipra pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés e disse:
você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nesta ocasião, o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto, encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte do Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer. E também falou-lhe de todos os sinais miraculosos que ele havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo. E eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Esse contexto está repleto de alguns detalhes importantes. Vamos dizer assim, sintetizar. Vamos colocar assim num tom mais claro de entender. O que o contexto falou foi o seguinte: após Deus ter aquele diálogo com Moisés ali na sarça ardente, após Moisés apresentar as mais diversas desculpas, após essas desculpas terem se esgotado, Moisés decidiu acatar o chamado de Deus e aceitar a missão. A Bíblia conta que ele voltou para sua casa, depois daquela experiência sobrenatural e extraordinária, e encontrou ali o seu sogro Jetro. E ali ele comunicou ao seu Jetro a sua decisão de cumprir o assim diz o Senhor. O que seu sogro Jetro fez ao tomar conhecimento foi lhe abençoar. Vá com Deus, Deus abençoe. Cumpra a vontade de Deus, é isso mesmo, tem que fazer isso. E aí Moisés pegou a sua esposa Zípora e seus 2 filhos. Se eu não me engano, o nome deles são Gerson e Eliezer. E aí eles foram em direção ao Egito. Enquanto eles estavam indo, Deus fez questão de confirmar o que Moisés tinha que fazer. Como ele deveria se apresentar diante do faraó, o que ele iria fazer, falar, o que é que o faraó iria responder, e toda aquela situação, todo aquele drama que deveria acontecer. A história ela faz uma espécie de pausa. Ela diz que Moisés e a sua família pousaram em uma hospedaria, né? Foram ali, quem sabe, descansar. E aí é nessa ocasião que um anjo do Senhor atua, tentando tirar a vida de Moisés. E aí algumas pessoas ficam um pouco chocadas. Como assim? Ele estava fazendo a vontade e agora Deus quer matar ele? O que foi que eu perdi nessa história? Qual foi o detalhe que passou despercebido? Calma. A história continua dizendo que Zípora, de forma bem rápida, resolve a questão ali, circuncida o filho, né? Ao que dá a entender, o problema era a circuncisão de um dos filhos de Moisés, que não tinha sido realizado. E aí, após isso, dá-se prosseguimento à missão de Deus. É tanto que logo em seguida, Deus fala com Arão, dizendo, olha, vai encontrar com teu irmão. Interessante que Deus fala somente quando o problema de Moisés é resolvido. E aí, tem todo aquele desfecho. Moisés realiza os sinais, Arão fala ao povo, eles acreditam, ficam cheios de alegria, glorificam a Deus, adoram, se curvam, tudo meio maravilhas. Com base nesse contexto, eu separei aqui 3 pontos do nosso estudo que são muito relevantes. O primeiro ponto: muitas pessoas ficam chocadas ao lerem que depois que Moisés obedeceu a Deus e começou sua jornada de volta ao Egito, o Senhor procurou matá-lo. Como eu expressei aqui. Como assim? Por que que Deus tentou matar Moisés se ele estava indo em direção ao Egito, acatando, obedecendo o que ele tinha pedido para Moisés fazer? Se Deus ele ficou confuso? É isso? Claro que não. Nós vamos entender no estudo de hoje por que foi que Deus tomou essa atitude. Nós vamos entender por que foi que essa atitude, aos nossos olhos, chocante, drástica, pesada, muito além, por que é que Deus teve que tomar essa atitude com Moisés? Quem sabe, Moisés não estava levando em conta a posição que Deus estava confiando a ele. E você vai ver que isso tem fundamento. Olha esse segundo ponto. Moisés, como líder do povo de Deus, precisava mostrar sua perfeita submissão
e obediência ao Senhor, a fim de ser qualificado para levar outros a ser obediente. Se lembra, se você conhece o contexto do povo de Deus ali, os israelitas, você lembra a relutância que o povo teve de dar ouvidos a Josué após a morte de Moisés? Moisés era tido pelo povo de Deus, pelos israelitas, pelos judeus, como uma grande autoridade, um mestre dos mestres, um líder dos líderes. O que Deus fez com Moisés, ameaçando a sua própria vida, era para mostrar a Moisés o peso da honra que Deus iria lhe conferir. Moisés não seria mais qualquer pessoa. Embora Moisés não fosse mais um candidato a faraó do Egito, Moisés tinha se tornado um líder proeminente do povo de Deus. E um líder proeminente, honrado pelo próprio Deus, não poderia viver uma vida de mornidão, de mais ou menos, de tanto faz. Não. A vida dele tinha que ser de perfeita submissão e obediência. Sabe por quê? Porque Moisés passaria a ser um modelo, o alvo a ser alcançado pelas pessoas que estavam ali sendo lideradas por ele. Quando as pessoas olhassem para Moisés, elas iriam ter em Moisés um modelo a ser seguido. Aí imagina um modelo que faz vista grossa com algumas coisas, que não obedece de forma perfeita o assim diz o Senhor. Como seria os liderados desse líder? Você sabe que já é difícil seguir um modelo. Imagina um modelo sendo meia boca, como a gente costuma dizer. A gente tem exemplos desse tipo de realidade. Basta olhar ali as histórias dos reis que não temeram e não fizeram assim diz o Senhor. Como foi que o povo prosseguiu e caminhou? Qual foi o tipo de reinado, o tipo de império que se proliferou? Decadente, ausência de Deus, invasão de inimigos, idolatria, só coisa ruim. Então, para que o povo de Deus galgasse passos em direção ao Deus verdadeiro, Moisés precisava ser um exemplo, um modelo perfeito. E por isso Deus teve que tomar essa atitude, que aos nossos olhos parece ser uma atitude chocante e drástica. Olha esse terceiro ponto que eu destaquei. Podemos aprender uma lição importante com esse episódio. Jamais devemos deixar de fazer o que sabemos ser correto. Esse é o ponto-chave do estudo de hoje. Moisés sabia que precisava realizar a cerimônia da circuncisão. É tanto que ele fez isso com o primeiro filho, com o Gerson, o filho mais velho. Ele não fez com o mais novo. Gente, por que Moisés fez com o primeiro e não fez com o segundo? A Bíblia não diz o porquê, não dá detalhes. Quem sabe quando a gente for para a glória, para a eternidade, a gente aproveita a ocasião e pergunta a Moisés o que foi que passou na cabeça dele para ele não ter feito a cerimônia da circuncisão. Davi, o que é que tem de mais nessa circuncisão? Porque hoje em dia nós não fazemos mais. A circuncisão, dentro do contexto da época de Moisés, era altamente importante. A circuncisão não apenas era uma prática do povo de Deus, mas tinha ali um significado muito profundo. Aqueles que eram circuncidados, eles demonstravam na própria carne, na própria pele, que pertenciam ao povo de Deus, que eram um povo diferente, que era um povo herdeiro das bênçãos de Deus, que era um povo que aceitava com decisões físicas, que fazia parte da aliança de Deus. Sabe quando foi que começou isso? Começou ali com Abraão. Por meio de Abraão, Deus criou o seu povo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todos, a partir de Abraão, faziam a cerimônia da circuncisão, para demonstrar perante Deus o seu posicionamento, a sua escolha, a sua decisão
de fazer parte do povo de Deus. Aí imagina Moisés tendo um filho que declarava que não fazia parte do povo de Deus. Um filho, podemos dizer assim, pelas escolhas do pai, era um rebelde, um dissidente, um apostatado da igreja. Como é que seria a liderança de Moisés? Será que o povo daria ouvidos para Moisés? Será que Moisés seria um bom exemplo para o povo? Se o próprio filho não estava fechado com o Deus a quem ele representava? Tomem esse episódio da vida de Moisés como uma lição para mim, uma lição para você. Qual é a lição, Davi? A lição é muito simples. E quem sabe tem sido muito difícil de colocar em prática, mas a gente precisa dar passos de crescimento com relação a isso. A lição é: o que é que você tem como verdade? O que é que você aprendeu como correto? Por exemplo, vou dar exemplos. Eu aprendi que o dízimo é 10%. A Bíblia me ensinou que o dízimo é 10% e que eu devo devolver na igreja, na casa do tesouro, devo entregar e confiar no uso correto, na providência e tal. Eu tenho que devolver. A Bíblia diz que eu tenho que devolver 10%. Eu aprendi isso. Então, qual é a sua parte? Fazer. Eu aprendi que o dia de guarda é o sábado. A Bíblia fala, tem mais de 200 versos que atestam que o dia de guarda, de observância, no quarto mandamento, é o sábado do Senhor, o 7º dia da semana. Qual é o correto a se fazer? Fazer. Viver. Sabe o que foi que Moisés fez? Para que Deus chegasse àquele ponto? Eu sei que a circuncisão é o correto a se fazer, mas eu não vou fazer. Eu vou deixar para depois. Eu vou deixar para um outro momento. Uma ocasião melhor. Sabe o que eu e você precisamos entender e aprender com esse relato da história de Moisés? É que nós não devemos brincar com Deus. Que nós não devemos deixar para depois, para amanhã, o que tem que ser feito, o que é correto. Porque isso, literalmente, pode custar a minha e a sua vida. Como assim? Deus vai me matar, vai enviar um anjo? Não, não é isso. Mas eu e você poderemos perder a nossa salvação por exatamente postergar a nossa obediência daquilo que nós já sabemos que é correto. Com relação a coisas que você ainda não tem o esclarecimento, não entende, você não vai ser cobrado por isso. Mas aquilo que você já entendeu como certo e correto na sua vida, não deixa para amanhã nem para depois. Aprende com Moisés, com esse episódio da vida dele. E cumpre, sim, o assim diz o Senhor. Para assim como Moisés, você se tornar um bom modelo, um bom exemplo, uma boa imagem e semelhança de Jesus Cristo para as demais pessoas que estão ao nosso redor. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo, como eu tinha te falado no início, um estudo de bênção, um estudo maravilhoso. E isso é graças ao poder do Espírito Santo que atua em nossos corações, nos convertendo e nos convencendo de tudo aquilo que eu e você precisamos crescer e amadurecer na presença de Deus. Tá certo? Papai do céu te abençoe e te proteja de todo mal. Se você acha que esse estudo é relevante, deixa o gostei para que outras pessoas tomem conhecimento. E se você quiser fazer com que isso seja uma realidade, você pode compartilhar. Já pensou você compartilhar aí com um grupo de irmãos, um grupo de amigos, a sua lista de contatos? Vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que, assim como eu e você gostamos de ter esses momentos na presença de Deus, eles também irão gostar. Você está recomendando vamos dizer assim, um bom conteúdo para eles. Tá bom? Quero te ver aqui no próximo encontro. Amanhã tem estudo adicional. Vamos fazer um resuminho de tudo aquilo que nós aprendemos. Será que a gente aprendeu mesmo? Vem junto comigo amanhã. E a gente vai ver a obra do Espírito Santo nos fazendo lembrar tudo o que estudamos. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.